Usa o fone, não? Hello, people! Boa noite, pessoal. Esperar aí a galera entrar. Hello, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Soraya Lucato. Eu sou arte terapeuta. Parabéns para nós, arte terapeutas. Boa noite. Que lindos! Bem-vindos! Hoje a gente vai ter uma conversa que vai abrir a nossa série de lives da ATESP. A ATESP vai fazer lives todas as quartas-feiras às 19 horas com um tema relacionado à arte terapia para aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos acerca da arte terapia. Hoje a gente vai falar com a Dilaina Paula dos Santos, que é diretora-gerente da ATESP. Aqui eu faço parte também, eu sou a segunda secretária da ATESP. Vou esperar ela entrar e a gente já fala com ela. Bem-vindos! Pessoal, vai estar aberto para perguntas, então se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou lendo aqui, vou falando para a Dilaina, vou comentando com ela, tá bom? Então vamos lá. Olha isso, quanta gente! Que delícia! Como é bom ver vocês, gente, Brasil inteiro! Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. Vamos aguardar aí um pouquinho a chegada do pessoal. Muito bom, Deolinda entrou agora, Tânia. Tudo bom, Dilaina? Oi, Sô, tudo bom? Nossa, Tudo quanta gente, que ótimo. legal. Olha quanta gente Pessoal do Mato querida. Grosso do Sul. Oh, e o pessoal se encontrando aí também, né? Não é? Tô me sentindo num fórum de arte terapia, né? Delícia. Também. Nossa, muito bom a gente poder se encontrar aqui nesse dia tão gostoso, né? O Dia É, do Arte Terapeuta, que a gente vai poder conversar um pouquinho, vai poder aí estar com as pessoas de alguma forma, né? sei. Eu já apresentei um pouquinho, mas é sempre bom falar. Você vai falar bastante da TESP, as pessoas precisam conhecer um pouquinho, né? O que é arte terapia e o que é a TESP, qual é o nosso papel, qual é o nosso trabalho, né? Mas Isso. eu já fiz uma breve apresentação aí de que você é a diretora-gerente da ATESP e o meu papel também como segunda secretária da ATESP. Então, já dei Isso. um panorama aí. Então, tá junto. E falei Bem, também para as pessoas fazerem perguntas, que aí eu vou anotando aqui e depois você vai respondendo, tá bom? tá ótimo, tá jóia. Bem, Uhum. então, assim, hoje a gente está, não sei se você falou, mas a gente está hoje inaugurando, nós vamos fazer essas lives todas as quartas-feiras com pessoas diferentes que compõem a ATESP, a ATESP Associação de Arte Terapia do Estado de São Paulo. E ela, com outras associações, nós somos ligadas ao BAAT, que é a União Brasileira das Associações de Arte Terapia. Então, todos nós fazemos parte de algo que é maior aí a nível nacional, né? E, bem, então, assim, para quem não conhece arte terapia é uma prática que vem sendo constituída já há algum tempo, já, assim, muita gente, né, muitos psicólogos, psiquiatras, educadores, que começaram a perceber a importância da arte e como os sujeitos eles se expressavam de uma forma diferenciada e muitas vezes melhor através da arte, né? Se a gente pensar lá desde o homem primitivo que começa a imprimir aqui os seus sentimentos, os seus pensamentos
a gente percebe que a arte ela tem uma função muito importante e que a gente não vive sem ela, a gente não vive sem a criação, né? Então, assim, o homem, ele é homem porque ele é um ser criador mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. E, então, assim, né, as coisas foram acontecendo e esses estudiosos observando e fazendo algumas coisas que ainda não eram chamadas de arte-terapia. E cada vez mais as pessoas estudando, fazendo cursos, pesquisando, né, até que se nomeou em alguns países, começaram a acontecer alguns cursos e esses cursos vieram também aqui para o Brasil, né? Pela Selma Sionar, pela Angela Filippini, e começamos então aí com os nossos cursos de pós-graduação, de especialização, né? Só que assim, a gente começou a ter uma preocupação também com a formação do arte-terapeuta. O que esse arte-terapeuta precisava para ter uma formação de qualidade, para poder estar com o outro no seu processo criativo, para poder fazer este trabalho, né, essa mediação, poder olhar a expressão do outro e mediar aquilo que o outro precisava, né? Sempre trabalhando pelo prol da saúde, sempre trabalhando, observando quem é essa pessoa que está junto, este grupo de pessoas. Então, qual que seria uma boa formação? Então, para isso que foram criadas, pessoas se juntaram, né, nos diferentes estados. E hoje em dia a gente tem muitas associações aí, né, pelo Brasil todo. Então, as pessoas podem buscar pelo site da UBAT, pelo site da ATESP, para compreender um pouco melhor o que é isso. E, né, pensando nessa formação, nessa qualidade dos cursos, o que seria importante ter em cada curso, assim, de teoria, de prática, e por isso que as associações, elas foram tão importantes nesse momento, para poder ditar alguns parâmetros, né, para que fossem seguidos. Entendi, muito bom. E, Di, eu acho uma coisa importante da gente falar, da gente pontuar, que assim, como qualquer nova profissão, porque a arte-terapia é uma profissão bastante nova, né? Tem muita dúvida com relação, mas por que eu procurar a arte-terapia? Qual é a diferença de uma terapia e uma arte-terapia, sabe? Eu sinto isso, que tem uma certa confusão com outras áreas de terapias complementares, né? Hoje é bem claro a gente falar que não são alternativas, elas são complementares. Isso é bem importante, né? Acho que é muito importante você ter tocado nesse assunto, porque, assim, o fazer arte, ele é terapêutico, né? Mas não é arte-terapia. A arte-terapia, ela é essa percepção daquilo que a gente traz, e é uma conversa da gente com o que a gente está expressando. E a partir dessa conversa, que a gente vai ter essa ampliação de consciência. E o que vai diferenciar de outras terapias? É justamente a arte. Né? É justamente a criatividade que vem a partir daquilo que a gente faz com a arte, né? A arte-terapia, ela trabalha principalmente com as artes visuais, embora a gente se utilize de outras formas, a gente se utilize de música, de dança, mas as artes plásticas, as artes visuais, elas é que dão o mote, né? E aí, todo o trabalho com a linguagem simbólica, o simbolismo daquilo que vem aparecendo. Então, nós temos grandes contribuições de Jung, no nosso trabalho. Tá? Então, é um pouquinho por aí. E aí, assim, por que uma pessoa procuraria o trabalho de arte-terapia? São pessoas que buscam se conhecer mais, né? Buscam uma integração maior delas mesmas, de aspectos que estão ali que muitas vezes não são reconhecidos. E a arte, ela expressa, né? A gente só expressa aquilo que está dentro da gente. Só que quando está dentro da gente, a gente não consegue ver. Então, a gente expressa e ali a gente pode ver, né? Então, a gente
proporciona para as pessoas essa expressividade. Uhum. Né? E a partir dessa expressividade, ela vai tendo uma conversa, um diálogo com o seu produto, né? Com aquilo que ela está fazendo. E não precisa ser artista, né? Porque a gente não vai olhar o produto final. Essa estética para a gente não é o importante. Uhum. O importante é o processo. Né? O importante é a conversa a partir da expressividade. E a organização que a pessoa vai ali no próprio, na própria atividade, ela vai observando, ela vai integrando e ela vai trazendo à consciência aquilo que ela precisa trazer. Tá. Pessoal, vou avisar aí as pessoas, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer que eu anoto aqui, e aí a Dileina vai respondendo as questões. Então, pode escrever aqui embaixo que a gente responde. Eu tenho uma pergunta já de cara, Dileina, que é uma coisa que sempre não é incomoda, mas eu sempre fico refletindo sobre isso. A minha primeira formação é como artista plástica, tu também. E a gente consegue, como a gente agora, né, eu agora sou arte terapeuta, você já é há muitos anos, mas é muito claro você ver a diferença de um ateliê artístico, onde a pessoa vem para aprender arte ou para aprender ou desenvolver uma técnica, e um ateliê arte terapêutico. Eu queria que você falasse um pouquinho desse diferencial, porque tem muita gente que está aqui que não conhece. Tem muito arte terapeuta, parabéns a todos, mas tem muita gente que não é, que é paciente, ou que está interessado, ou que namora a ideia, enfim. Falar um pouquinho dessa diferença, porque não adianta você ter uma formação como artista e você abre um ateliê de arte terapia. Isso não funciona. Você não vai ter ferramentas, né? Com certeza. Por isso que, assim, a gente precisa compreender, uma das disciplinas obrigatórias é o desenvolvimento humano. Então, a gente precisa compreender a pessoa que nós vamos atender naquela fase, né? Então, como é essa pessoa afetivamente, como é essa pessoa em termos sociais. Então, um adolescente, ele é diferente de uma criança da primeira infância, o idoso, como são as questões sociais do idoso, o que esse idoso precisa. Então, a pessoa que nós vamos atender, a gente já vai ter esse repertório. Né? Nós temos estudos de psicologia também. Além de estudarmos a arte, a gente estuda bastante a psicologia, que vai fundamentar a nossa prática. Né? Então, assim, embora nem eu, nem você, nem muitos arteterapeutas são psicólogos, a gente tem que conhecer a psicologia, a gente tem que saber sobre desenvolvimento humano, a gente tem que entender, né, o que é um sujeito, né, numa fase X, na metanoia, por exemplo. Então, a gente precisa abarcar isso, né? Então, as questões psicossociais e físicas também. Então, quais são os impedimentos de uma pessoa diante de um trabalho de arte? Isso é muito diferente do que um ateliê de arte, em que a pessoa vai querer aprender técnicas, né? Vai querer se aperfeiçoar em determinados assuntos. Então, é muito diferente. Entendi. Di, tem duas perguntas aqui. Eu vou falar a primeira, que é da Cristina. Como você vê o atendimento de arte-terapia nessa época de quarentena? Essa era uma pergunta inevitável. A gente já meio que sabia que ia rolar alguma coisa. Mas como você vê, né? Como eu. Como você vê. Eu queria só, antes de chegar para o meu vejo, eu quero contar, né, para as pessoas também que não sabem que a arte-terapia, ela está inserida hoje em muitos contextos. Inclusive, nós temos já o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, que é uma conquista. Então, acho que hoje é um dia de comemorar também muitas conquistas. Né? Nós estamos aí tentando... A gente já tem um reconhecimento de profissão, mas a gente está precisando que isso seja melhor definido e que, né, que a parte política também ela esteja de acordo, né? Mas a gente está aí para esse reconhecimento aí formal.
Uhum. Então, a gente atua no âmbito de saúde, dentro de hospitais, dentro de escolas, dentro dos ateliês. Até hoje, né, nós estamos até com pessoas começando uma prática com pessoas em situação de rua. Então, assim, é um campo muito aberto, porque se a gente proporciona essa vivência criativa, a gente aproxima a pessoa dela mesma, né? Esse Uhum. sujeito que sou eu, porque eu que crio, né? Então, e aí, assim, nesse tempo, né? O que fazer neste tempo? O que eu penso sobre a arte-terapia nesse tempo de quarentena? Assim, é fundamental que a gente está numa situação extremamente diferente. Nós Uhum. estamos tendo que recriar o tempo todo a nossa vivência diária, né? Uhum. Então, a gente precisa realmente dar continuidade às nossas propostas. Sim. E de que forma? Ah, mas e materiais, né? Como que a gente faz? Porque dentro dos ateliês, ou mesmo dentro dos espaços de atendimento, o arteterapeuta leva, né? Ele oferece tudo aquilo que ele tem ali, né, de materiais para Uhum. as pessoas. Sim. E aí, como que faz? A gente vai ter que reinventar também, e a gente pode utilizar aquilo que a gente tem, né, do cotidiano, a Uhum. gente pode utilizar o próprio computador, que tem muitas coisas interessantes. Então, a Uhum. gente também vai ter que se reinventar nisso. Atualmente, nós da ATESP, assim como o pessoal da Albate, nós estamos analisando algumas situações para que isso fique bem claro para o arteterapeuta de como atuar, né? Porque precisa sim de um espaço sigiloso. Então, esse documento ele está sendo feito, ele ainda não está pronto, mas sim, o que a gente orienta agora é que as pessoas elas possam oferecer para quem está, né, com Uhum. elas, trabalhos de oficinas criativas, esse potencial da arte, e que Uhum. é muito possível e muito interessante, né? Eu trabalho com crianças, eu também sou psicopedagoga, e hoje eu brincava com um menino de cabaninha, né? E foi interessante porque até o psicólogo dele entrou, né? Nós chamamos o psicólogo e aí ele fizemos, né? Cada um com a sua cabaninha, a Tudo isso gente online. brincou online, Online, tudo é porque só. a pergunta é sobre o online, né? A pessoa que fez a pergunta, a Cristina, ela perguntou especificamente sobre o online. Claro, está cada um na sua casa, né? Então, Exatamente. E a gente vai, né, utilizando as plataformas para a gente poder, né, neste momento, oferecer este trabalho para o outro, né, para que o outro possa estar criando, recriando as situações, sim. podendo se aproveitar desse momento até para uma mudança de olhar, de repente, como que incide a luz do sol na minha casa em momentos do dia, coisas que eu nunca tinha reparado, na textura de uma mesa, né? Uhum. Na questão do alimento, dos sabores, das cores. Então, Uhum. a gente pode se utilizar desse momento para a gente poder criar, e a gente deve fazer isso, sim, porque as pessoas também estão Precisando, precisando exatamente, desses encontros. desse acolhimento, né? Tem uma outra pergunta aqui de uma pessoa falando sobre: existe mestrado no Brasil? Não, em arte-terapia não existe mestrado ainda no Brasil. Uhum. Nós só temos os cursos de pós-graduação e as especializações, que são os cursos de formação. Uhum. Tem algumas pessoas comentando sobre o acolhimento neste momento, né? É um momento que muita gente está precisando, muita mesmo, está precisando de acolhimento, e um dos papéis da arte terapia é justamente isso, né? Você acolher a, a, a pessoa usando essas ferramentas todas artísticas, mas com um olhar para aquela questão interna da pessoa, aquela Sim, questão que ela realmente que está latente.
né? Então, Sim. é Eu importante, acho que sim. são duas coisas aí, né? Eu acho que tem algo de um processo que já vem, né? Se é uma pessoa que você já vem atendendo, é um processo Exato. que continua, né? Uhum. E as questões também atuais, né? Que eu sinto que as pessoas estão com medos, ansiosas, Uhum. temerosas, enfim, né? São muitas demandas aí que aparecem e que precisam vir expressas e precisam também de busca de estratégias para Uhum. poder lidar com tudo isso. Sim, sim. Tem mais uma pergunta aqui, ó, que é: o arteterapeuta que acaba de se formar, ele precisa ter supervisão? Então, Ossô, você que se formou há pouco tempo, agora responde. O que você acha? Eu vou responder essa, tá? Eu vou responder essa que eu me formei faz 2 anos e eu acho fundamental. Na minha opinião, eu acho que para sempre, porque nós somos humanos, nós somos falíveis, nós somos pessoas que lidamos com pessoas, nós não somos Deus supremo e perfeito que lida com um sujeito. A gente tem as nossas questões. E muitas das vezes, quando você vai atender uma outra pessoa, algumas questões dessa pessoa esbarram em questões suas. E aí você faz o quê? Você vai pedir um suporte para a supervisão. E muitas vezes também você esbarra em questões que estão um pouco embaraçadas e que você sendo recém-formado, quer dizer, formação é teoria e a melhor formação, eu falo isso por mim, é a formação que te dá uma boa hora de estágio, porque é lá que você vai aprender a ser arte terapeuta. A teoria, você pega livro, lê, acabou, você tá bom. Agora, o tete a tete é dia a dia. Então, você faz o seu estágio, tudo bem, o estágio você está protegidinho ali pela faculdade ainda, mas quando você vai pro vamos ver, o bicho pega. Então, muitas vezes, você vê uma pessoa que, de repente, uma argila destravou uma coisa que estava muito tempo guardada. E aí, o que você faz com isso? Você tem que acolher a pessoa. Além de acolher, você tem que ajudá-la, dar ferramentas para que ela se desenvolva. E eu acho que aí entra o papel da supervisão como, além de ser uma visão de fora, né? Eu estou falando agora a minha visão como supervisionada, e depois você fala a sua visão como supervisora. Mas a minha visão como supervisionada é essa, porque vem uma pessoa de fora com muito mais cancha que você, e vai olhar a situação daqui, ó. Ah, legal, olha, vamos abrir aqui o jogo, vamos ver aqui as cartas, olha, isso aqui tá assim, isso tá assado, e vai fazer com que você, não é que a pessoa vai te dar de cima para baixo, ela vai fazer também com que você perceba como está sendo o seu papel como arte terapeuta. E aí é uma boa supervisão, né? Bom, Perfeito, perfeito. E assim, eu vou falar, eu, 20 anos, esse ano de formada em arte terapia, e eu oba, faço parabéns. supervisão até hoje, né? E eu vou continuar fazendo porque, assim, só o fato de você começar a contar, organizar o caso, né? Para contar para a pessoa, você para compartilhar com ela, você já muitas coisas vêm, Sim, né? organiza, né? Se organiza. Quando você está falando, às vezes você está falando, você, né? Então, às vezes, só Sim. isso já é muito legal. E o outro também, as contribuições, porque é sempre um olhar diferente, é Sim. sempre um olhar estrangeiro, um olhar que não está ali naquele dia a dia com você, que pega Uhum. alguma coisinha que você não tinha percebido e que te traz também algo que não é seu, né? Assim, que você não Uhum. estudou ainda, ou que você estudou e não lembrava, que, né? Então, poxa, é muito legal. Né? Te fala, poxa, um contos, aí você lembra de outro, você lembra de uma É, música. sim, Então, assim, sim. é importante. Nós somos seres sociais, a gente precisa estar, né, com isso, nesse compartilhamento de saberes. Então, é essencial. E a gente também precisa investir na gente.
Sim. E quando a gente investe, as coisas ficam claras, né? Ficam mais claras e as coisas vão rolando, né? Porque a arte terapia eu vejo, pelo menos comigo, né? Eu que trabalho mais em ateliê mesmo. Eu vejo que as pessoas, elas vêm por indicação, Uhum. né? Elas chegam por indicação. Tá, tá. Tem aqui também áreas de atuação, né? A Ótimo. pessoa que acaba de se formar, como é que ela consegue ter uma ideia para onde ela vai com aquela arte terapia toda? Entendeu? Maravilha. Porque Olha são. só, É. infelizmente, né, o nosso fórum, que seria no dia 2, né, de maio, ele não vai acontecer agora, mas a gente está bolando algumas coisas e nós teremos outras lives que vão trazer algumas coisas muito interessantes de Sim. pessoas que estão fazendo trabalhos comunitários, estão também tendo remuneração, e assim, eu digo assim para vocês, é claro, né? Tem pessoas que vêm de uma área, de outra, a gente sempre tem uma formação inicial que a gente também pode se apoiar nessa formação inicial. Uhum. Agora, eu acho que assim, o encaminhamento do estágio, ele também pode dar um respaldo bacana. Então, muitas Uhum. pessoas estão sendo contratadas a partir do estágio. Então, eu, por exemplo, né, há 20 anos, eu fiz um estágio num abrigo de crianças. E Uhum. depois eles me contrataram para eu dar continuidade àquele trabalho com as crianças, né? Eram crianças e adolescentes. Assim, isso já tem acontecido também em casas de repouso de idosos. Então, sendo arteterapeuta, ele está sendo muito bem visto. E, e assim, tem todo o trabalho com as ONGs, né? Com educadores. Então, eu acho que assim, a pessoa ela vai sentir um chamado, né? Uhum. Porque aí ela vai poder fazer aquilo que vem ali de dentro, a contribuição que ela tem para dar, e, e assim, e tem um campo imenso aí, né? Os CAPs também, né? Embora eles não chamem de arte terapeuta, eles contratam uma pessoa, né? Eles geralmente chamam de oficineiro, mas é o arte terapeuta que está lá fazendo o trabalho de arte terapia. E tem, né, esses trabalhos maravilhosos na área Uhum. da mental também, né? Então, tem o trabalho também na área da saúde física. Então, muitas coisas estão acontecendo. É o trabalho de Uhum. arte e reabilitação. Ah. Tem, tem um monte de pergunta aí, né, gente? Se eu não conseguir atender a todas, eu vou tentar, mas tem gente já agradecendo a resposta. Tem uma questão bem importante que a Deolinda colocou muito bem, como sempre, que é essa questão da academia. Hoje, a arte-terapia tem expandido bastante a sua atuação na área acadêmica, né, com artigos, com estudos. Então, se você puder dar uma pincelada nisso, a gente até pode convidar a própria Deolinda para uma live só para falar dessa área que eu acho que vai ser uma live bem bacana, hein? Eu vou Muito até bom. anotar aqui. Isso, excelente. A Regina Chiesa também vai estar a semana que vem, né, com a Cláudia Tosi, e Isso. ela vai também trazer mais sobre isso. Né? Mas eu acho que assim, essa questão específica, acho que é o pessoal da revista que está estudando mais sobre isso mesmo. E assim, de verdade, para a gente poder ter esse reconhecimento profissional, né, social, a gente Uhum. precisa mostrar que aquilo que a gente faz tem fundamentação, né? A gente precisa, não pode ficar no achismo, eu fiz isso aqui, que bacana. Não, a gente precisa Uhum. demonstrar de uma forma também teórica, fazendo as relações pertinentes para realmente a gente saber daquilo que a gente está falando, né? A gente ter esse respaldo, a gente se apropriar daquilo que é da arte terapia, né? Porque senão fica aí um balaio de gato, um monte de É. coisa acontecendo. É. Então a gente precisa realmente respaldar. Então, por isso, assim, a gente precisa aí aprender como escrever,
Como que eu vou escrever sobre aquilo que eu estou pesquisando, sobre aquilo que o meu projeto de pesquisa, meu projeto de prática de estágio. Por que eu vou fazer? Para quê? De que forma? Né? O que que acontece? Por que que as pessoas precisam disso neste momento, nesta circunstâncias? O que que ela precisa? O que que a arte-terapia vem contribuir? De que forma a arte-terapia vem contribuir? Porque não é qualquer técnica para qualquer pessoa, né? Então, acho que isso também é importante. Então, a gente vai descobrindo ali o que que e aí a gente vai, essa pesquisa que é muito importante. Então, os artigos desenvolvidos, eles são fundamentais, né? E eles vão sendo publicados pelas revistas da área, né? Sim. Bom, é legal até lembrar, a Deolinda está falando de fazer o link com pós-graduação, porque de fato, para ser arte-terapeuta, você tem que fazer uma pós-graduação, né? Tem até curso que não é pós-graduação e é arte-terapia, tudo bem, mas é interessante que os cursos de pós-graduação, até por ser uma área acadêmica, né? Uma evolução, um aumento de grau na área acadêmica, é necessário que se tenha material acadêmico. E outra coisa que eu acho legal pontuar é que tanto a área, né, a arte-terapia, ela se junta as duas áreas, a área da psicologia, a área da arte, e são duas áreas muito, como é que eu vou dizer, assim, muito subjetivas, né, muito humana. Então, há necessidade de medir algumas coisas, de entender esses retornos e prová-los, né, mostrá-los para a academia que, de fato, isso acontece porque a prática, a técnica da arte-terapia funciona de tal e tal maneira para o sujeito, né, para todos esses sujeitos. Então, eu acho importante pontuar e falar que a revista da ATESP, ela precisa de artigos, então, pessoal que está aí, recém-formados, ou que estão em curso, ou as pessoas que já estão trabalhando e têm linhas de trabalho, de pesquisa, por favor, entre em contato, entra no site da TESP, mande e-mail para lá, porque quanto mais artigos, quanto mais trabalhos a gente tiver, melhor, né? Respondido aí, elas já estão utilizando esses artigos como pesquisa também para os artigos delas. Sim. Isso é super importante, é tão bacana a gente poder, né, olhar como foi feito o outro, né, essa diversidade toda, e ter esse material mesmo. Porque, assim, de verdade, a gente só vai ganhar força quando a gente estiver unido. Então, essa união é que vai ter a visibilidade. É por isso que a gente tem feito, assim, tantas ações, a gente tem tentado trazer os associados mais para perto. O ano passado nós fizemos o primeiro Congresso Paulista, a gente tem o Congresso Brasileiro, que infelizmente esse ano foi adiado para o ano que vem, mas a gente vai aí dar força, né? Porque a gente se fortalece dentro de um congresso, a gente está, é uma academia também, né? Nós estamos ali compartilhando saberes, compartilhando pesquisas, e essas pesquisas, elas têm que estar fundamentadas. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui me perguntaram o e-mail, a Ângela já respondeu, o e-mail está aqui na linha, mas para quem não conseguiu pegar, é só entrar no site da aatesp.com.br, lá no Fale Conosco, você manda um e-mail que será encaminhado para a área responsável da revista, tá? Outra pergunta aqui, relacionada à academia, a gente já falou bastante, acho que já deu. Até serve para uma próxima live. A Deolinda já aceitou, então a gente pode já colocar na pauta. Tem uma outra aqui, ó, que é alguma estratégia de arte-terapia para profissionais de saúde nessa época de Covid? Poxa vida, a própria Maria Ângela estava falando sobre isso. Peraí, que eu acho que deu problema aqui no meu som. Alô? Oi, eu estou escutando bem. Oi, está me ouvindo ou não? Eu tô. Tá, legal. Porque eu estou te ouvindo muito baixo agora. Deve ter acontecido algum problema técnico aqui. Eu não mexi nada aqui, tudo bem, vou chegar mais pertinho até. É assim, então,
eu acho que são. Acho que é uma pesquisa. Eu acho que as pessoas têm que começar a dar sugestões também, porque é super importante. Agora, de verdade, eu nunca tinha pensado nisso até esse momento. Aí a Ângela, Maria Ângela, então eu acho que a Maria Ângela, as pessoas podem procurar até, de repente, formar um grupinho aí com ela para conversar sobre isso. Porque Uhum. ela me falou, foi ontem, anteontem, foi ontem, eu estou muito afim de fazer isso, né? Sim. E aí acho que as pessoas podem se juntando por áreas de interesses e pensar em alguma coisa, e pensar em promover, em oferecer alguma coisa, super importante. Sim. Ah, o som tá bom. A Márcia tá falando que o som tá bom. O som aqui para mim apareceu baixo, por algum motivo escuso. Mas tudo bem, já foi respondido. Outra coisa, tem previsão para o Congresso? Alguém está perguntando aí. O Congresso Brasileiro ficará para o segundo semestre do ano que vem, né, segundo as mensagens dos organizadores. Uhum. E o nosso fórum, né, a gente está pensando em segundo semestre, se a gente não conseguir fazer ele presencial, nós estamos pensando em alguma coisa realmente online. Tá. Começamos a pensar nisso, né? Depois do choque, a gente começa Isso, a pensar nas soluções. E assim, de verdade, eu estou aprendendo muito com tudo isso. Hoje eu estava fazendo uma aula de inglês e ela estava me ensinando é, como é que é? Compartilhar a tela. Gente, que legal isso que dá para fazer. Nossa, achei fantástico. Então, eu estou aprendendo também um monte de coisa e dá para a gente fazer porque as pessoas elas estão precisando mesmo estar juntas. Eu estava num grupo também agora à tarde falando como é importante a gente poder é, compartilhar as coisas com o outro, escutar dos outros, né? Mostrar aquilo que a gente está fazendo, né? Porque somos seres sociais, mas a gente pode fazer de outros jeitos, né? É claro que é muito diferente, mas é possível Claro, também. é possível. É. Aqui tem uma outra dúvida também com relação à atuação. A pessoa pergunta se precisa ter pós-graduação e ser associado à ATESP para ser um profissional de arte terapia. Sim. Então, assim, né, segundo nós que somos da TESP e da UBAT, sim, por quê? Nós acreditamos que a pessoa ela precisa passar por uma formação, né? Então, essa formação ela pode ser um curso de pós-graduação lato sensu, e ela pode ser um curso de especialização. Não está ouvindo? Não? Eu Que tô não é. ouvindo, eu tô tentando melhorar um pouquinho o meu som. Eu acho que eu vou pôr Tá, o fone. Pode seguir, Di. tá. Que não é uma pós-graduação lato sensu, mas são especializações também que acontecem depois da graduação. E, e é o que eu estava falando de início. A gente precisa de uma base, a gente precisa compreender algumas teorias, a gente precisa compreender alguns processos, a gente precisa passar por alguns processos, né? É claro que o curso ele não vai dar tudo, não consegue abranger tudo, né? Eu falo, estou há 20 anos e ainda estou em busca, né? E coisas novas vão acontecendo, situações novas como essa agora. Estou aprendendo muito e eu vou falar para vocês assim, a gente sai assim de um trabalho como esse assim até cansado, porque é muito novo e diferente, né? Assim, esse trabalho online. Uhum. Mas precisa realmente fazer uma boa formação. E aí as formações que nós reconhecemos, que nós credenciamos, na verdade, são cursos que eles têm esses parâmetros, né? Eles seguem esses parâmetros que a gente coloca, que são algumas questões, né? O curso precisa ter a disciplina de desenvolvimento humano, ele precisa ter uma prática de estágio com um número X de horas, isso Uhum. precisa ser supervisionado. Então, assim, é claro que cada curso vai ter o seu jeitão, né? Tem cursos que têm um embasamento junguiano, da Gestalt, algo mais da psicanálise, algo mais de uma formação mais holística, mas
é embasado em teorias e, né, e precisa realmente ter essa formação, tem um número mínimo de horas, e Uhum. aí esses cursos, eles são analisados para a gente poder credenciar, Tá. tá? Tem E aí umas a gente está pessoas falando uma linguagem mais similar. comum. Tem umas pessoas que estão falando que está travando. Para mim, não está travando, tá ok. E Tá? é normal também, a gente está numa live, num momento muito especial, onde todo mundo está usando a internet o tempo inteiro, então ela trava às vezes mesmo, é natural. Essa live vai ficar 24 horas aqui, depois a gente vai subir para o canal da ATESP, a gente vai inaugurar o canal com essa live no YouTube, então quem quiser depois rever e tal, vai estar lá no YouTube, acho que a partir de amanhã a gente já consegue subir. Tem mais uma pergunta sobre o Congresso do Chile, se a gente sabe a quantas anda o tal do Congresso, ou melhor, como não anda o Congresso do Chile. E aí a gente caminha para os 10 minutinhos finais, tá bom? Não sei como que está o Congresso do Chile, não sabemos, porque acho que as pessoas, né, o tempo todo tem que aí tá se reorganizando, então tudo que já estava certo não está mais, e não tem nada certo. Então, o que será, né? São tantas coisas, a gente não sabe, realmente a gente não sabe de nada. Infelizmente, a gente vai ter que aguardar. Acho que a atual conjuntura vamos ver o que está acontecendo para a gente ver o que vai fazer. Então, é assim, infelizmente. Eu vi que tem É. alguém falando alguma coisa de tecnologia, mesmo não sendo esse período, né? É assim, Dilaina, o que eu penso? Eu penso que a arte terapia ela deve ser algo que qualquer pessoa pode ter acesso, Uhum. né? Agora, óbvio que a relação, que a presença, né? Que nem eu estava contando que eu estava brincando de cabaninha, é muito diferente. Eu brincar de cabaninha aqui sentadinha e eu lá no meu espaço, onde eu tenho almofadas, né? É uma outra situação. Mas eu não posso deixar essa criança que precisa, porque ela não pode ir até o meu espaço, porque a gente não pode ter o atendimento presencial. Agora, tem algumas situações que eu acho sim que as pessoas elas têm o direito a ter a arte terapia e se não é possível presencial, É. de outra forma que é possível, né? Tá. Mas assim, e é a arte terapia, né? Na arte terapia a gente vai trabalhar com a arte, Sim. né? Então, não é conversa, o nosso material é a arte. E a gente pode fazer sim. Sim. Só A respondendo gente, aqui a por pergunta. isso, desculpa, por isso todos esses parâmetros, por isso esse material, né, esse que está sendo organizado realmente, para que as pessoas possam, saibam, né, como fazer e possam, né, fazer e oferecer. Tá. Só respondendo aí a pergunta, eu acabei de entrar aqui no site do Congresso do Chile. A princípio, ele está adiado para o dia 13, 14 e 15 de novembro desse ano. A princípio. Está lá marcado por conta da pandemia. Então, só respondendo aí a pergunta da pessoa que fez essa questão. Eu acho que agora, obrigada, a Tânia está parabenizando a gente aí pela iniciativa, necessário, não só nesse momento, já era necessário, a gente aproveitou esse momento para esclarecer algumas coisas. Lembrando que essa live a gente vai fazer toda quarta-feira às 19 horas, então programem-se para quarta-feira às 19 a gente está aqui no Instagram, cada dia com um tema diferente e cada dia com duas pessoas conversando a respeito da arte terapia, claro que sob o ponto de vista da ATESP, porque é a ATESP que estamos representando. É importante também falar que quem quiser se associar é só entrar no site da atesp.com.br, que lá tem toda a programação para você se inscrever e acompanhar, porque a gente realmente está fazendo uma reorganização de toda a associação e tentar atender o máximo possível as demandas dos associados e das pessoas de um modo geral relativas à arte terapia, né? É isso.
eu quero dizer assim que eu estou super feliz assim dessa iniciativa, né, de algumas pessoas aí, né, Soraya, Cláudia começaram a falar de Insta, vamos fazer uma live e aí começaram a, né, vamos fazer de que jeito? A gente já quer pensando numa coisa maior, mas não ia dar para organizar. Não, então vamos começar na quarta, que é o dia do arte terapeuta? Vamos. Né? E aí a gente quer homenagear os arteterapeutas, os futuros arteterapeutas, todo mundo que está aí também homenageando a gente, que acredita nessa proposta. Então, assim, super, muito feliz de estar aqui fazendo essa abertura e incentivando também as pessoas a também enviarem questões, enviarem propostas para o que a gente no Face também, pode colocar ali, gente, pode fazer uma live sobre isso. Legal, a gente vai legal. Legal, eu acho bem interessante, porque a nossa proposta é receber mesmo, né? Essa troca com os associados, troca com os arteterapeutas, que já é tão difícil, né? A gente tem um momento assim, ou é o fórum ou tal, né? E a gente vai aproveitar agora esse online para a gente se juntar online, né? Eu acho que é bem isso. Obrigada, gente, é gratidão de todas as pessoas. Não dá para falar, é muita gente que está aqui. É uma delícia, assim, estou super feliz. Eu não consigo também acompanhar todo mundo, mas aí depois eu vejo. Depois a gente olha com agradeço calma. todo mundo que participou também, e a Sô, e todo mundo da TESP. O pessoal está de parabéns. Gratidão, Dileina. Parabéns a todas nós, arteterapeutas, a todos nós, arteterapeutas, porque tem muito homem. Que ótimo isso, eu fico muito feliz de ver que tem muitos homens também enveredando para essa profissão, para esse trabalho, que é tão bacana e também tão necessário, né? O pessoal de Campo Grande está em peso. Vamos dar beijo, pessoal de Campo Grande. Campo Grande não tem associação ainda, então eles estão junto com a gente, então, nossa, filhinhos, filhinhos. Então, legal, né, com a Mara lá, maravilhosa. Tá então, bom, gente. Vamos encerrar aqui. Gratidão. A live vai ficar 24 horas aqui no Instagram e amanhã a gente vai... Ó, o pessoal de Bauru dando um oizinho, a Bona... E vai ficar também, a gente vai subir no YouTube. Então, gente, acompanhe nosso canal, ele tá fresquinho, a gente acabou de fazer. Então, a gente vai subir esse vídeo e depois a gente vai fazer outros, as lives vão ficar sempre lá. A gente conta com o likezinho de vocês, tá bom? Isso é a visibilidade da arte terapia. Conto com vocês, gente, contamos. Importante. Tá. Tchau, Dileina, gratidão. Gratidão Tchau, a todos aí. Tchau, gente. Tchau.